Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Então, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar hoje o capítulo 15 do Evangelho, Fora da caridade não há salvação. O item de análise hoje é justamente o primeiro, seguindo a sequência lógica. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Extraordinária passagem, extraordinária. Peço aos irmãos que façam a leitura deste capítulo assim que tiverem a oportunidade, porque nós vamos fazer apenas um resumo e um pequenino comentário diante da escassez de tempo que nós temos aqui para esse vídeo, tá bom? Então, nessa primeira, o que é preciso para ser salvo? Olha só que chamada que Kardec já coloca nesse subitem aqui. O que é preciso para ser salvo? Jesus nos ensinou o que é necessário. Para sermos salvos do quê? Do perigo? Do que pode acontecer? Que vai nos machucar? Nos fazer mal? Para sermos salvos de nós mesmos. Porque o nosso grande desafio é lutarmos, é enfrentarmos, através do entendimento, das nossas mazelas que trazemos aqui dentro, das nossas paixões. Jesus nos mostrou o caminho, ensinando para nós o cumprimento das leis do Criador. Então, para sermos salvos de nós mesmos, para que nós trilhemos o caminho correto, esperado pelo nosso Pai, e não insistimos nos desvios dessa jornada, porque os desvios nos trazem dor, sofrimento, lágrimas. Então Jesus nos ensina o caminho, Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então nós enxergamos em Jesus aquele a quem devemos seguir, sem sombra de dúvida alguma. E aqui nesse item tem uma passagem extraordinária, onde Jesus fala a respeito da separação. Aqueles que assentarão à minha direita, aqueles que assentarão à esquerda, e o resultado, né? Então eu vou fazer um resumo. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Aí perguntam, mas como? Quando nós fizemos isso a você, mestre? E ele responde: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Extraordinário ensinamento de Jesus. E na continuidade, ele diz àqueles que estão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que vos foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então perguntam, quando nós deixamos de fazer isso a vós? Né? Perguntam a Jesus. E ele responde: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar estas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Então aqui Jesus deixa bem claro sobre a importância da prática da caridade, do auxílio ao próximo, sem interesse algum,
sem a visão de proteção ou porque tem simpatia pela criatura, por aquela pessoa que passa necessidade, de maneira alguma. Então ele mostra que o caminho aqui para sermos salvos de nós mesmos, ou seja, que a gente consiga fomentar e irradiar, ampliar o sentimento de amor ao nosso próximo, é necessário trabalhar esse amor na prática da caridade, lembrando que a caridade é o exercício do amor real, colocado em prática, para aquele que está necessitado, que necessita, que tem, que está precisando de alguma coisa, ou uma palavra de conforto, ou um bom conselho, ou algo para suas necessidades físicas. Então, nós precisamos compreender essa necessidade, lembrando lá de Kardec: fora da caridade não há salvação. Vem aqui através desse ensinamento de Jesus, extraordinário ensinamento. Na sequência, nosso mestre aborda a questão da parábola dos bons samaritanos. Todos nós já ouvimos falar dessa parábola. Resumindo, tem 4 personagens principais. Nós temos ali um sacerdote e um levita. Nós temos ali o samaritano e temos aquele que foi agredido, usurpado de seu patrimônio, estava caído no meio do caminho. Então, para aqueles que fazem a leitura, eles esperam que o sacerdote, que o levita, aqueles que são judeus ortodoxos, que seguem à risca os ensinamentos da Torá e as leis mosaicas, que o que se espera é que eles tenham compaixão por aquele que está caído, e os dois passam ao lado e não socorrem aquela pessoa que está ali necessitada. Então vem o terceiro, que é um samaritano, que Jesus coloca nessa parábola, justamente o samaritano, porque os samaritanos eram considerados pelos judeus ortodoxos como pessoas hereges, heréticas, que blasfemavam em relação a Deus, porque tinham uma maneira particular de dar cumprimento e entendimento à Torá. Faziam de maneira diferente. Então os ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles viam com maus olhos os samaritanos. Eram pessoas não gratas. Então Jesus coloca, insere nessa história, nessa parábola, o samaritano. E é justamente o samaritano, aquele considerado indigno, herético, que tem compaixão pela vítima caído, recolhe, limpa, cuida dos ferimentos, leva para uma estalagem, deixa pago lá o período do alojamento e ainda dos cuidados, e segue o seu caminho. Ou seja, aquele que os judeus, a plateia, que ouviam os ensinamentos de Jesus, menos esperariam um comportamento desse de um samaritano, foi justamente o samaritano na história de Jesus, que pratica o amor ao próximo, sem saber de onde veio, o que fez, de que se tratava, aquela vítima que estava caída, machucada, toda necessitada naquele caminho. Então, é um grande ensinamento de Jesus, porque nós não podemos julgar as pessoas de maneira alguma, e Jesus nos ensinou nesse sentido. Mas é lógico que aos nossos olhos, aqueles que estão na liderança de instituições religiosas ou estão à frente, aos nossos olhos eles seriam os primeiros a terem compaixão, a terem a necessidade de aplicar, colocar em prática os ensinamentos que encontramos nas leis de amor ao próximo. E nessa história, nessa parábola de Jesus, foi ao contrário.
uma personagem que não se esperava esse tipo de comportamento e ele tem esse comportamento. Então, o que Jesus nos chama a atenção aqui é o seguinte: não importa a nossa posição, não importa o que eu faço, não importa a minha profissão, não importa as minhas inclinações políticas, os meus ideais, não importa. O que importa é a exteriorização do sentimento ao próximo, do sentimento de amor ao próximo, a empatia, de nos colocarmos no lugar do outro para verificar qual é a sua necessidade, achando qual é a sua necessidade, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito se nós estivéssemos passando por aquele momento difícil. É um valioso ensinamento. E aqui Jesus ele traz uma revolução na maneira de se enxergar as situações ao seu tempo, diante dessas personagens que ele inseriu nessa parábola e o comportamento de cada uma dessas personagens. E fica aqui um grande ensinamento que nós precisamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, de exteriorizarmos esse sentimento àquele que está do nosso lado, aquele que está próximo de nós, aquele que está necessitado de alguma ajuda. Esse é um valioso ensinamento que nós encontramos na análise desse item, início apenas do capítulo 15 que nós estamos aqui. O que é preciso para ser salvo e parábola do bom samaritano. Tem uma frase extraordinária que eu destaquei para a nossa reflexão. Felicidade que espera o justo e a infelicidade reservada ao mal. Aquele aqui que é colocado como mal é aquele que não se preocupa com o outro. É aquele que pensa somente em si. É o egoísta. Porque o egoísta, o orgulhoso, ele quer tudo para si e acha que tudo o que ele faz é melhor do que o outro. Então, esses que estão pensando dessa maneira, estão de maneira totalmente equivocada e contrariando os ensinamentos de Deus. Porque aqui Jesus nos ensina nessas duas passagens, nessa parábola do bom samaritano, na passagem anterior, sobre a necessidade de olharmos para o outro, de deixarmos de ficar somente olhando para nós, para as nossas necessidades, para aquilo que eu quero, como se eu fosse a pessoa mais valiosa e importante do mundo. Não sou. Nós temos que exercitar a humildade. Nós temos que, através desse sentimento de amor, de nos colocar no lugar do outro e ver a sua necessidade, é um exercício gradativo que nós vamos fazendo para diminuir essas paixões que ainda estão dentro de nós, que ainda fazem parte da nossa essência lá atrás. Precisamos trabalhar isso, e somente através do exercício do amor, irradiando esse sentimento àqueles que estão próximos de nós, que nós vamos conseguir compreender sobre a nossa essência, sobre a nossa destinação espiritual na condição de filhos de Deus. Meus amigos, esse é o recado de hoje. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, agradecemos muito a oportunidade que recebemos do estudo e do entendimento. Que esse entendimento possa fazer a diferença em nossa vida, possa nos transformar em pessoas melhores, possa nos fortalecer diante do nosso próximo, no sentido de irradiarmos o melhor do sentimento aos irmãos que estão ao nosso redor. Meus irmãos, esse é o recadinho de hoje. Fiquem com Deus. Até mais.